Bom dia, senhoras e senhores. Visão de mercado da tarde de gestão de patrimônio, segunda-feira, dia 3/10, reta final do ano, voando o ano, né? Impressionante. Então, aqui um disclaimerzinho. Bom, temos aqui o Focus de hoje, né? Saiu o IPCA 15 na semana passada, segue tendência, segue uma visão surpresa positiva, tanto para o fluxo do IPCA, para o PIB do país, né, para o câmbio, né, e para a taxa Selic, né? A gente já discutiu vários, várias visões de mercado sobre isso. Então segue aqui. E a narrativa do mês, a gente segue com o Covid bem com baixa intensidade dentro da matriz de risco, mas sem sombra de dúvida, ainda permanece, na minha ótica de ver as coisas. Essa aqui já com uma alta intensidade na parte de na matriz de risco, né? E inflação, né? Taxa de juros e inflação, isso também segue com uma grande intensidade pelo mundo aqui. Então a gente vai acompanhar essas informações por aqui, tá? Bom, a agenda de sexta-feira, né? A gente chegou já bater aqui, vamos ver aqui, só uma questão de núcleo de preços nos Estados Unidos veio acima do esperado, ou seja, é, pressão nos preços, né? Isso segue lá forte, né? Aqui a continuidade da agenda, gastos pessoais segue forte, né? E aí a gente vê aqui expectativa caindo, né? Aqui no caso em Chicago abaixo de 50 e aqui de Michigan, né? Ainda acima de 50, mas abaixo do esperado, né? Um sentimento ruim. No dia de hoje, bom, China mais uma vez de férias, feriado na China, e a gente tem aqui alguma notícia importante na indústria. Olha só os PMIs, né? Tudo abaixo de 50 na Europa, realmente notícia não boa, né? É impressionante ver. Olha só aqui também, olha a coisa feia na Turquia, né? Índice de preço, inflação extremamente alta por lá também. Bom, o que falar, né? É, são todos os índices que perderam esse ponto aqui? Não. Então a gente tem uma divergência nos índices aí, mas a gente já passa a ter dois aqui, três. Aqui, Nasdaq 100 ainda nessa ponta, né? Ainda tentando se salvar, né? Mas está aqui, né? Dow Jones e S&P perderam já esse índice de ponta aqui, o que sugere para mim um cenário que eu venho falando para vocês grave, né? Um cenário bem preocupante, né? Bem preocupante de fato. Então tem que acompanhar para ver como é que vai se desdobrar isso daqui. Mas, claro, tem essa semana começando positiva, pode ter um repique, etc. Mas olhando aqui já, por exemplo, petróleo subindo, né? Olha, mais de 3% aqui, né? Mais de 4% aqui. Então, isso é uma pressão que volta. O OPEP alertando que pode cortar, o discurso era cortar 400 mil agora por dia, produção por dia, agora está na base de 1 milhão, né, para fortalecer esse preço. Então é importante acompanhar esse desenvolvimento. Nikkei, né, também aqui nessa região. Vamos ver o que vai. Hoje eu estou ruizinho na minha retinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer com o Nikkei. Mas, né, em topo duplo aqui, perder essa região aqui, olhando aqui novamente para essa região. Olha só também Europa, né? E o VIX acima aí dos 30 pontos. É importante acompanhar essa questão aqui, importante ver esse mercado reagindo dessa maneira. Para mim, farol amarelo piscando. Os bonds reagindo um pouco, né? Coisa boa nesse aspecto, né? A gente tem os bonds reagindo aqui lá fora, o que tira um pouco de pressão para mais prêmios no, nos, nos americanos, né? Para os títulos americanos. A gente vê aqui também o ouro dando uma pequena repicada. Minério de ferro em Dalian, na China, uma leve alta, né? Com uma semana magrinha
na semana passada de valorização, né? Importante ver esse movimento, né? Aqui a gente acompanha as bolsas asiáticas, aqui a China em férias, tal, da Nikkei positivo em 1%, COSP, Coreia do Sul 0,40 de queda. A gente vê toda aqui uma pressão na Europa, principalmente aqui em Paris, tem um boato que a gente vai confirmar, pode confirmar logo menos, o Credit Suisse, um banco francês muito grande, né? Pode estar mal das pernas, isso pode estar fazendo preço. A gente tem aqui o futuro americano no campo positivo, CDS brasileiro estável aí nos 264, Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares e o Ethereum abaixo de 1.300 dólares. E aí a gente entra em outubro, né, o último trimestre do ano, né, um trimestre majoritariamente positivo, bom. Outubro costuma ser, da série histórica, o melhor mês, né, outubro e dezembro, né, o melhor mês, e tudo indica que começamos bem aí o mês, né, em função da alta do petróleo, 4%, né, as eleições trouxeram um certo equilíbrio, muito diferente do que acontecia nos institutos de pesquisas, né, que mais uma vez corroboram a inutilidade desse instrumento, como a gente comentou algumas vezes. Né? Então tá aí, né? Vamos ver o que acontece aí para o segundo turno. Setembro fechamos positivo em 0,5, né? Respiramos marginalmente, né? Um dia de uma alta. Opa, esse aqui é outubro de 2021, né? A gente teve um outubro magrinho no ano passado, né? Mas setembro aqui também magrinho, 22, setembro de 22, a gente teve aí uma alta de 0,47, respirando aqui. É o terceiro mês consecutivo no campo positivo, mas foi um mês muito volátil, né? Note o quanto, né, diferente que a gente teve aqui, por exemplo, de julho e agosto, a gente teve um setembro muito volátil. Em posição dos contratos futuros estrangeiros, tem um estoque positivo, fizeram uma manutenção na sexta-feira, os nacionais, institucionais nacionais têm estoque bem negativo e também fizeram uma manutenção na sexta-feira. No câmbio, né, tivemos um câmbio positivo na sexta-feira e a gente tem os estrangeiros aí também aumentando sua posição no câmbio e os nacionais também aumentando a posição no câmbio, mas diminuindo, na verdade, né? Tomando aqui 10 mil contratos, diminuindo um pouco, mas ainda bem no campo negativo, como a gente pode ver. Mas sexta-feira ajudou na valorização. E aqui, aquele repique, né? Olha só, né? Houve um falso rompimento, a gente voltou para dentro dessa região aqui que a gente tem acompanhado. A gente já está aqui no mercado futuro 114 mil pontos, beirando aí os 114 mil pontos, porém, tem um dia inteiro ainda para acontecer a semana, uma reação importante na semana passada, né? Mas o mês termina com uma indefinição. Tá? Esse é o fechamento do mês, com uma indefinição. Já o dólar, a gente vê o dólar muito mais persistente aqui, testando de baixo para cima as médias de 200 períodos, né? Uma semana bem positiva, rompendo definitivamente essa região de resistência aqui, né? E aí mostrando aqui até um possível fundo aqui no dólar, né? Quem sabe querendo voltar para essa região, que não vai ser fácil brigar aqui nesse patamar aqui, não vai ser fácil, mas mostrando que tem apetite, volume alto, enfim, né? Uma divergência aí do comportamento que vinham tendo, né? Ou seja, a gente viu o dólar aqui no gráfico mensal, teve uma queda forte, tentou um repique, reagiu para baixo, mas não testou o fundo, né? Não fez um novo teste já quando começou a subir. Né? O mercado externo muito forte aí para o dólar, né? Então a gente acompanha aqui. Pessoal, aqui eu estou olhando aqui o dólar, mas eu vou ter que pedir desculpas, eu não sei por que isso aconteceu. Eu sempre olho de maneira a ter diligência nesses dados,
Tá? Mais uma vez, quem faz ao vivo. Aí, o dólar, né? Teve aqui o diário, né? Ele estava congelado o diário, perdão, desculpa. Ó, descobrindo aqui uma faceta nova. Agora eu não sei voltar. Mas enfim, o dólar está aqui. Queria canetinha, mas não deu. Pronto, voltou. Legal. Tá aqui o dólar. Tentando aqui passar, né? E não conseguiu. O resto mantém a análise. Sexta-feira, Petro e Vale subiram 0,94, os demais ativos subiram 1,20. No agregado, a gente tem 2,16 aqui. Destaque positivo no mês para materiais básicos, subindo 1,3, né? 1,6. Importante acompanhar isso daqui. Variação, né, dentro da normalidade, diminuindo marginalmente aqui a volatilidade do Bovespa no curto prazo e aqui fechamento da curva, né, contrato DI, que impulsionou principalmente aqui em materiais básicos, só na sexta-feira subiu 4,72%. Né? As maiores altas, as maiores baixas. Né? Vou ficar aqui para quem dar uma olhada aqui, é o índice imobiliário. Olha que subiu no mês passado, 12%. É, né? Importante acompanhar isso daí. Aqui nada de novidade, né? Talvez aqui a volatilidade que diminuiu, né? A volatilidade mais longa e agulhando para cima, acompanhar. A gente vê aqui o BTC, né, resistente, provavelmente a gente deve ter um baita de um stop hoje aí, em função da abertura do mercado. Os mais alugados, os mais devolvidos, e aqui estão o estoque, tá? Os 5 mais aqui, a MRV, CVC, Cirela, Cash e Uzi, né? Ficar atento aqui que o setor construção civil está em peso aqui, né? 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui. Indireto, né? Aliançonai, né? Aí, fica atento aí. Curva de DI, fechamento da curva na sexta-feira, um pouco. Aqui a inflação implícita no curto abriu, mas no longo caiu, né? Como é possível ver. Impressionante. E aí a gente tem o IPCA 15 de setembro, né, que veio com uma deflação, né, olha só, é a maior deflação desde, né, 99, né, chegou a ter só em 98, uma ótima notícia para a gente, né, o IPCA 15 caindo aqui para 7,96 nos últimos 12 meses. Então, basicamente é isso, agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa semana, e se Deus quiser, até amanhã.